Divergir de um consenso mundial não é teimosia, é análise. Uma batalha após a outra é o favorito absoluto da crítica. Mas será que a gente está premiando o filme pelo que ele é ou pelo tema que ele representa? Fala, galera do bem! E é isso! Existe algo muito curioso aí acontecendo com o cinema contemporâneo. Não é a primeira vez que um filme domina a temporada de prêmios, mas é raro ver uma narrativa de inevitabilidade surgir tão cedo. Quase como se o debate tivesse sido encerrado antes mesmo de começar. Uma batalha após a outra, venceu praticamente todos os grandes prêmios da crítica, se tornou o favorito absoluto. E, de repente, questionar o filme parecia quase que um gesto assim contracultural. Mas eu quero começar em outro lugar, eu quero começar na primeira imagem. Leonardo DiCaprio empurrando um carrinho na fronteira dos Estados Unidos. O olhar é devastado, não é só o cansaço físico, é descrença moral, é o olhar de alguém que já viu demais. Ali, naquele momento, eu senti promessa de um personagem atravessado por um passado, promessa de culpa, promessa de conflito, tinha densidade ali. E o cinema vive de promessa, sabe? Quando uma primeira cena sugere que a gente está diante de um homem quebrado, o espectador ele investe emocionalmente, ele mergulha de cabeça. Ele começa meio que a imaginar o que levou aquele personagem até ali. Ele projeta história, ele projeta trauma, ele projeta redenção possível, enfim. Mas ali, naquela sequência, uma virada brusca reorganiza completamente a percepção. O personagem ele deixa de parecer um homem dilacerado e passa a operar como uma peça narrativa. E ao longo do filme, essa sensação ela não desaparece, ela se consolida. Aqui é importante deixar uma coisa bem clara. Não se trata de um erro conceitual, sabe? Ele é um guerrilheiro, isso está estabelecido. A ideologia existe, o contexto político existe, o comentário social é evidente. Só que comentário social, galera, não substitui um arco dramático. E talvez aqui esteja o primeiro grande ponto de tensão. Um filme ele pode ser politicamente relevante e dramaturgicamente irregular ao mesmo tempo, não tem problema. Esse diretorzaço, né, o Paul Thomas Anderson, ele nunca foi muito alheio assim, aos temas de poder, capitalismo, fé, manipulação e tal. Basta a gente lembrar do Sangue Negro, por exemplo. Ele sempre trabalhou estruturas de força, de obsessão, só que em uma batalha após a outra, a sensação é de que o gesto político acaba ocupando o centro e o gesto psicológico fica num segundo plano. E aí, quando a gente fala de Leonardo DiCaprio, isso pesa pra caramba. Ele é um ator de combustão interna, e desde muito jovem, saca? O cara carrega uma intensidade quase febril. Ele não depende de grandes monólogos para incendiar uma cena, mas precisa de matéria dramática. Ele precisa de fricção, na verdade. E aqui eu faço uma pergunta simples. O que exatamente estava em jogo internamente para esse personagem? Ele acredita na causa? Ele está arrependido? Ele está fugindo? Ele quer redenção? Ele está em conflito com o próprio passado? Nada disso aí acabou se desenvolvendo com profundidade suficiente para sustentar aquele olhar da primeira cena. Foi aí que nasceu a minha frustraçãozinha, digamos assim. Não é sobre discordar da crítica, sabe? É sobre sentir que a chama prometida nunca encontrou o oxigênio necessário. Talvez aí uma camada adicional mudasse tudo isso aí, sabe? Imagina, por exemplo, se esse guerrilheiro fosse um pai devotado, né? Assim, imagina o conflito entre ideologia e paternidade, imagina o medo que ele teria, no caso, que o filho herdasse o mundo que ele mesmo ajudou a incendiar. Isso já criaria aí um dilema, criaria um arco, criaria consequência. Sem isso, o personagem funciona mais como símbolo do que como carne. E símbolo é poderoso, mas símbolo não sustenta sozinho uma performance histórica. E aí a gente pode, de repente, ampliar um pouco mais esse debate. Eu li num artigo estrangeiro, que circulou aí recentemente, que o sucesso esmagador desse filme entre os críticos é reflexo de uma mentalidade coletiva. Segundo esse texto aí, a gente vive tempos assim conformistas, né, onde crítica e indústria estariam muito alinhadas ali ideologicamente e desconectadas do público. Essa análise me pareceu meio simplista, sabe, mas não é totalmente descartável. Sempre existiram filmes que capturaram o espírito do tempo, foram premiados, enfim, sempre existiu. O Oscar nunca foi neutro culturalmente, mas existe aí uma diferença entre dialogar com o tempo e ser carregado por ele. A pergunta não é se o filme tem posicionamento político, a pergunta é se ele sustenta dramaticamente sem estar com esse posicionamento assim tão claro. Porque se a gente tirar de contexto ideológico ali todo aquele barato que existe em torno desse personagem, o que sobra na estrutura dele, sabe? No caso do DiCaprio, sobra pouco conflito progressivo. Sobra presença, sobra técnica, sobra entrega, mas não sobra transformação.
E Oscar, galera, adora transformação, adora arco visível, ruptura, adora catarse. Se não existisse catarse interna, a celebração ia parecer que estava se apoiando numa outra camada, cultural, simbólica, histórica. Isso é ilegítimo? Não necessariamente, mas explica o desconforto de uma parte do público, eu estou incluído aí. E aqui entra uma outra questão também super importante. Crítica e público sempre tiveram divergência, isso aí é fato. O que talvez tenha mudado é a velocidade com que o consenso se forma. Hoje, quando um filme começa a ganhar prêmio, se cria uma narrativa de inevitabilidade. A inevitabilidade sufoca o debate, isso aí também é fato. Questionar, nesse caso, passa a soar como uma resistência política, quando muitas vezes é só uma análise estrutural, e a minha análise é estrutural. Isso aí tem que ficar bem claro. A abertura desse filme prometeu um cara devastado. O desenvolvimento entregou um agente narrativo. E isso é muito menos do que poderia ser, na verdade. Talvez o filme funcione melhor como uma alegoria política do que como um estudo de personagem. Talvez funcione até melhor como um retrato de um estado de espírito coletivo do que como uma jornada individual. Quem ele foi e quem ele deseja ser. Faltou um incêndio moral. Sabe, quando você escala um ator do tamanho do DiCaprio, a expectativa não é só de competência, é grandeza. Mas aí, galera, grandeza exige risco, exige fratura, exige transformação. E para mim, essa transformação simplesmente não aconteceu. Isso diminui o filme? Nunca, jamais, de jeito nenhum. Mas relativiza o consenso. A gente está diante de um filme importante, mas não necessariamente profundo. É um filme relevante, mas não é um filme inesquecível. E talvez o verdadeiro campo de batalha não esteja na tela, mas na maneira como a gente está assistindo, premiando e discutindo o cinema hoje em dia. No fim das contas, sabe, o que me incomoda não é o sucesso do filme, é a sensação de que ele poderia ter sido muito maior do que aquilo que está na tela. Porque aquela primeira imagem prometia grandeza. E quando o cinema promete grandeza e entrega funcionalidade, alguma coisa dentro da gente sente, alguma coisa acaba se quebrando. E sentir é o que ainda mantém a gente aqui debatendo. Uma Batalha Após a Outra é um filme que conversa diretamente com o tempo. E isso é inegável. Ele toca em nervos expostos, ele dialoga com o clima político contemporâneo, ele encontra eco numa crítica que enxerga relevância histórica naquilo ali, mas a relevância não é a mesma coisa que profundidade, e a gente não pode confundir as bolas. Aquela primeira imagem do Leonardo DiCaprio na fronteira prometeu um personagem dilacerado, prometeu conflito interno, prometeu combustão moral. O que o filme entrega é presença, conceito, atmosfera, mas não transformação. E eu estou batendo nessa tecla porque, de fato, isso me fez pensar muito antes de trazer esse review para vocês, porque transformação, galera, é o que marca. Isso não diminui de maneira nenhuma o talento do Paul Thomas Anderson, pelo amor de Deus, e quem sou eu? Também não invalida os prêmios que o filme ganhou e muito menos apaga o impacto cultural. Mas explica por que grande parte do público sai da sessão com uma sensação meio difícil da gente explicar, sabe? Não é rejeição, é ausência de uma consequência emocional, digamos assim. Um filme ele pode dominar a temporada, ele pode ganhar prêmios e ainda assim dividir experiências, porque consenso crítico não substitui experiência individual. E o cinema ele continua vivo justamente por causa disso. Não pela unanimidade, mas pela fricção. Agora, uma coisa que eu quero saber. Para você, quando terminou o filme, o que ficou martelando na tua cabeça? Transformação, incômodo, ou só a sensação de que alguma coisa ali podia ter sido maior? Deixa aqui nos comentários, vamos amplificar essa conversa. E se você gosta de debates assim que vão além do hype, né, e entram na estrutura do cinema, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque aqui no Papo no Set a gente não corre atrás do consenso, a gente corre atrás da construção. E a gente se vê no próximo set.